Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir a você gentilmente para ficar comigo até o final, beleza, pessoal? Bom, é o seguinte, saiu o relatório aí, o Red Code, não, o Código Vermelho, relatório climático da ONU. Sim, a ONU fazendo as previsões mais alarmantes e mais apocalípticas possíveis. Lembrando a você que o czar do clima do governo norte-americano disse que o mundo tende a colapsar, um apocalipse climático em 2023, daqui a 3 anos, se o mundo não reverter drasticamente a sua maneira, né? E até 2030 zerar a emissão de combustível fóssil, blá 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 blá, esmiuçar esse calhamaço, esse relatório apocalíptico do medo da ONU. Só que tem um detalhe, vou soltar logo para você a cereja do bolo que eu sempre faço no final, vou falar para você agora. O cara, a mente por trás desse relatório da ONU, ele solta dizendo que as pessoas estão cada vez mais com medo. E o medo é maravilhoso e muda o modo como as pessoas votam. E aí, entendeu? Vou comentar dados históricos com você, outros dados da ONU. A ONU disse que possivelmente em 2013 a geleira ia desaparecer. E aí, gente, vamos lá, vamos comentar sobre a próxima narrativa, o instrumento do medo. Já que o mundo agora está pegando fogo, está congelando, ou as águas estão inundando vários lugares, né? E isso está sendo um grande instrumento político, lembrando, sinalizando para a gente que temos um marco aqui na história futura, né? Na frente, no futuro, que é a Agenda 2030 e o grande reset. Então o mundo precisa estar preparado para isso. Mas a ONU tem um desejo, ela tem um foco aí principal. Inclusive, foi um comentário da Fox News, que eu vou jogar para vocês aqui também, é importante. Vamos lá, fica comigo até o final, beleza, pessoal? Ó, é o seguinte, vou pedir agora o seu apoio, fundamental nesse momento, para você deixar o seu joinha, se inscrever, tocar o sininho, e com isso me ajudar agora a posicionar o vídeo na plataforma. Eu conto com você. Principalmente você que está me assistindo do Facebook. Está desmonetizando todos os vídeos, mas eu vou continuar até eles excluírem a minha página. Eu continue lá. Você que está aqui me assistindo do canal do YouTube, por favor, deixa aí o seu joinha, se inscreve, toca o sininho, você pode se tornar um membro aqui no meu canal do YouTube, indo ali embaixo em Seja um Membro e me apoiar também. Vai lá, te dou 2 segundos e você me apoia agora deixando o joinha, se inscrevendo, tocando o sininho. Valeu, muito obrigado. Olha, talvez você está me acompanhando aqui no canal já há um tempo e você não sabe que eu sou formado em Geografia e Meio Ambiente, pela PUC do Rio de Janeiro. Eu sou a segunda turma do início do curso de Geografia e Meio Ambiente. A PUC, quando ela começou, a PUC é uma universidade privada, particular, na verdade é filantrópica, sem fins lucrativos, uma grande universidade, né, excelente em muitas cadeiras, né? Principalmente em pós-graduação, a PUC é excelente, área de comunicação, né? Enfim, administração, beleza. E aí, minha segunda turma, né, na PUC, eu fui a segunda turma na PUC, do início do curso de Geografia, e o diferencial da PUC, que a Geografia existe na UF, na UERJ, na UFRJ, e eu passei na UERJ e na UFRJ também, mas eu fui estudar na PUC por causa da questão da greve e tal, era muito pobre, precisava muito limitado financeiramente, precisava me formar logo, trabalhar, e por uma questão, então, de estratégia, eu decidi ir para a PUC, conseguir bolsa integral, mas o que eu quero te dizer é que na PUC, ela iniciou com um diferencial de se formar em Geografia e Meio Ambiente. Então, nós tínhamos matérias que, naturalmente, uma pessoa que cursa Geografia em outras universidades, instituições, não iam ver. Então, essa parte de climática, de climatologia, meteorologia, eu acabei tendo algumas matérias. Não era muito a área que eu gostava, assim, era apaixonado, sempre gostei de geopolítica, então, mas eu tive essas disciplinas lá. Então, só para reforçar você que está aqui, me formei pela PUC do Rio, durante os anos aí eu me especializei em geopolítica. E tenho sempre comentado essas coisas aqui com você, né? Não me proponho a ser perfeito, análise perfeita, exemplar, não errar. Não, porque é análise, né? A análise tá ligada à opinião. Às vezes posso acertar na minha análise sobre um acontecimento, um ponto de vista da geopolítica, ou às vezes essa análise não pode ser tão perfeita assim. Mas o meu exercício com você é a gente sempre melhorar e eu conto com você, tá bom? Então, fica essa informação, talvez que você não tenha conhecido ainda, eu não tenho explicado, aqui não tem vídeo de abertura, aquela coisa toda, mas enfim, tá a explicação para você. Pessoal, é o seguinte, saiu então o fatídico relatório do clima da ONU. Eu vou colocar para você só um print aí do Summit News, que é um portal do Joseph Paul Watson, um cara bacana, ele é inteligente, jovem, né? Fala lá do Reino Unido.
ele está sempre colocando algumas matérias com esse perfil. Olha só, o autor do relatório do clima da ONU diz que as pessoas estão começando a ficar com medo, e isso mudará a forma como elas votam. Pois bem, gente, é isso aí, ó. Um dos autores do relatório do IPCC das Nações Unidas, que se concentrou nas consequências extremas do aquecimento global, essa expressão é importante, se concentrou nas consequências extremas, causadas aí pelo aquecimento global, via a ação do homem, elogiou o fato de que as pessoas estão começando a ficar com medo, você entende? Os filmes, o discurso da CNN, o discurso da grande mídia, as pessoas estão com medo, isso faz com que afete o modo como elas votam. Muito interessante isso, né? A ONU divulgou ontem o Código Vermelho, o Red Code, o Código Vermelho, ou seja, a luz vermelha, né? A lanterna está piscando porque o caos no mundo, o apocalipse climático, a gente tem que pensar que é inequivocadamente consequência da ação humana e não uma questão cíclica. E assim o que esse relatório pegou então, Rafael? Vou comentar com você para ser objetivo, o vídeo não ficar louco. Esse relatório, propositalmente, né, a mando do Antônio Guterres, que é o chefe-geral, o secretário-geral da ONU, esse relatório aí, né, que vai ser um instrumento para o discurso, a mantra, né, um mantra globalista, de que a gente precisa, enfim, né, iniciar os marcos revolucionários da questão climática, Amazônia, né, combustível fóssil, parará, queima de carvão, ok. Eu não estou falando para você que não existe ação humana nessa história. Não estou dizendo para você que não existe impacto humano, porque seria uma grande hipocrisia da minha parte, até eu estaria rasgando a minha formação. É claro que existe ação humana. Só que, assim como o relatório está dizendo, propositalmente, esse relatório, ele pegou os dados mais extremos, ele é tendenciosamente produzido. E esse relatório, ele pega justamente essas medidas mais extremas a fim de convencer você que o mundo está justamente nesse momento decisivo. Sim, estamos diante de um momento importante sobre muitos aspectos, mas aqui a questão é induzir você a acreditar que os políticos da agenda verde, os políticos da esquerda, eles são mais capazes de atender essas demandas do que os políticos da direita. E ela já faz isso há muito tempo, é produzir o medo. Quando se produz o medo, as pessoas acabam engolindo essa ideia, pegam essa informação e aceitam que, de fato, nós precisamos ter medo do que está sendo apresentado. Eu não vou falar nesse vídeo aqui para você as outras razões, seja a razão natural, os outros aspectos que eu já comentei em outros vídeos. Por exemplo, as inversões geomagnéticas, que eu já comentei com você como fator, as armas geotérmicas, armas de mudança climática. Não vou comentar aqui, mas eu deixo aí para você, inclusive, passando aqui no cantinho vídeo, o linkzinho que você pode clicar no final do vídeo e você vai assistir isso, tá bom? O link vai estar aqui nesse vídeo também, e aqui no canal tem eu falando dessas temáticas. Mas enfim, voltando ao relatório, a ONU ela quer justamente provocar esse medo. Provocando esse medo, as pessoas acabam aceitando que os políticos, ou a narrativa hoje dominante, é a solução, ou tem a solução para a atual crise climática. Com isso, eles acabam doutrinando as pessoas a adorarem o bezerro de ouro de 2022 até 2030, que no caso aí é a situação climática, a crise climática. Isso é um tipo de cabresto eleitoral. Por quê, Rafael? E isso é profético também, presta atenção, olha só. A ONU induz as pessoas, então, a acreditarem nessa crise climática, nesse apocalipse climático. O Al Gore fez uma publicidade, fez um vídeo, você vai lembrar disso. Tem até vídeo dele, vou colocar um pedacinho em inglês para você, falando que o gelo ia desaparecer. Isso mesmo, o gelo das calotas polares iam desaparecer em 2013. Que a Amazônia em 2013 ia quase virar um deserto. Vocês não lembram disso, não? Virou. Aconteceu? Não, óbvio que não. Existe mudança climática? Sim, existe mudança climática. Existe a inversão geomagnética? Sim, existem. E provocam sérios impactos no regime de marés, no nível dos oceanos, impacto nas monções, seja de inverno ou de verão, impacto também nas secas, no agravamento das secas. Então, os fenômenos naturais tendem a se extrapolarem,
tende a estabelecer os novos recordes, novas marcas históricas, etc. O que acontecia de 50 em 50 anos está acontecendo de 5 em 5 anos, é totalmente possível. Existe ação humana, existe, mas também existe máxima solar, existe mínima solar, existem reguladores naturais da Terra, existe um nível muito grande de outros cientistas geólogos que não são dessa narrativa, que não são desse mantra globalista, desse bezerro de ouro que está sendo levantado, e eles não são ouvidos e são rechaçados. A própria BBC de Londres fez um caderno educativo e ela teve que voltar atrás, dizendo que o aquecimento global tinha aspectos positivos. E aí ela foi tão duramente criticada por esses caras que ela refez o seu caderno climático, que é como se fosse uma coluna educativa da BBC de Londres, tirando os possíveis aspectos positivos do aquecimento global. O que eu estou querendo dizer a você é o seguinte: a ONU, então, usa isso como instrumento político. Eu sintetizo o vídeo agora, a gente conclui. Por quê? À medida que os políticos tradicionalmente da esquerda, os políticos da agenda verde, os líderes do G7 estão sinalizando para a ONU, para a Agenda 2030 da ONU, e a ONU faz esse relatório, emite esse relatório com os dados mais extremos, e um dos caras que produziu o relatório, ele diz, inclusive, que as pessoas estão começando a ter medo, e isso influencia o modo como elas votam, é para poder tornar você escravo dessa narrativa. E claro que induz você a votar nesse tipo de pessoa. Automaticamente transfere-se mais poder para a ONU. Então a ONU está visando mais poder e mais controle. Futuramente, quando a ONU ela requisitar o controle de determinadas áreas, escuta Brasil, o controle de determinadas áreas, ou determinadas políticas para algumas regiões do globo visando essa agenda climática, as pessoas vão aplaudir e vão aceitar, porque foram induzidas a acreditar nessa lógica. Reforço então a você que é uma estratégia globalista, já antiga, uma estratégia da ONU. A ONU quer superpoderes, ela busca esses superpoderes, e se depender do presidente dos Estados Unidos, se depender do Papa Francisco, se depender de toda essa trupe globalista, como o Bill, todas as organizações que inclusive financiam esses partidos de esquerda, essa lógica de esquerda, isso, no momento certo, eles transferirão o poder para a ONU. Por isso que eu falei para você que é também apocalíptico, porque a gente sabe, é profético, a gente sabe que depende desse organismo supranacional que vai controlar e aí liberar políticas, determinar políticas para o mundo inteiro e controlar o mundo. Gente, isso é muito sério. E apesar do que eles estão dizendo, e apesar do momento difícil e sério que nós estamos vivendo, e ações precisam ser tomadas, mas você não pode ser enganado com esse relatório que tenta te induzir a acreditar em uma única narrativa. Existem outras vozes, existem outros dados, existem outros cientistas, mas na verdade nós sabemos que a Agenda 2030 não pode parar, alinhada ao grande reset. A gente entende muito bem qual é o propósito final. Eu paro por aqui. Se você achou relevante, se você gostou, por favor, compartilhe esse conteúdo para alguém. Beijo no teu coração, valeu pelo suporte. Mais uma vez, se for relevante, compartilha. Tchau, tchau.